deixa eu colocar na conversa aqui dos participantes do WW nesse momento mais uma questão. Nós vimos tratando até agora da tramitação da anistia, está sendo votada ainda a urgência lá na Câmara dos Deputados, estamos acompanhando lá ao vivo com a Luciana. Agora, há um outro problema seríssimo, também agora em andamento, que é o da PEC da blindagem da Câmara. Ela deixou muito clara essa aprovação na Câmara, em que pé está a disputa de uma casa legislativa, a Câmara dos Deputados, com outra, o Senado. O Senado promete barrar exatamente o que está saiu já da Câmara. Essa proposta vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As casas legislativas já encontravam dificuldades de agenda desde as críticas de Davi Alcolumbre sobre a anistia geral e restrita. Isso aí piorou um bocado com a questão da PEC da blindagem, que alguns preferem chamar de PEC da bandidagem. Cada um escolhe aí a sua preferência. Reportagem da nossa Luciana Amaral. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, diz que vai atuar para barrar a PEC da blindagem. Essa imunidade parlamentar ampliada, ela leva, sem nenhuma dúvida, à impunidade. Inclusive, a recorrência, à volta a diversos casos que já aconteceram na Câmara dos Deputados, como recentemente aconteceu. Um dos pontos criticados é o voto secreto na análise de abertura de processos criminais contra parlamentares, que foi reinserido no texto pelos deputados. A oposição votou de forma majoritariamente favorável à PEC da blindagem, na expectativa de que o andamento do projeto abrisse as portas para a aprovação de uma anistia ampla, geral e irrestrita aos condenados pela participação no plano de golpe. Mesmo que o projeto passe na Câmara, enfrenta forte resistência no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já disse ser contra a ideia de um perdão total. E do outro lado fica um nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao parlamento, às autoridades, ao judiciário, ao executivo, e com tarifa, cobrando e atrapalhando o Brasil. Então está todo mundo um pouco dos limites adequados na boa convivência. O Supremo Tribunal Federal indicou que aceitaria a revisão das penas, mas não deixaria passar uma anistia total. O STF também reagiu à tramitação da PEC da blindagem pela Câmara, com o ministro Flávio Dino avançando com o julgamento de emendas parlamentares na Corte. Dino decidiu finalizar a instrução dos processos sobre os pagamentos e acelerar a decisão que pode reduzir os poderes dos congressistas sobre o orçamento. O avanço de investigações sobre desvios de emendas aumentou a indisposição de parlamentares com a Corte. Outro ponto de tensão é a recorrente ameaça de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. O decano Gilmar Mendes determinou que Congresso e União prestem esclarecimentos sobre o rito do processo de destituição de ministros. Uma das mudanças solicitadas é de que a denúncia que origina o processo de impeachment seja apresentada somente pela PGR. Hoje, qualquer cidadão pode entrar com uma representação no Congresso. O Davi Alcolumbre, ele é muito cauteloso na escolha de palavras, né, Daniel? Político experimentado, dificilmente sai da boca, escorrega alguma coisa da boca que ele não tenha querido dizer. E ali no trecho que a gente destacou na reportagem da Luciana, o Caio está aqui do meu lado olhando também, ele fala assim, todo mundo passou um pouco dos limites, a tradução é a seguinte, está todo mundo perdendo o juízo, né? Agora, como é que vai ficar? Quem vai encontrar um juízo aí entre Câmara e Senado, Daniel? William, eu não sei se Cristiano, Graziella, Caio vão concordar comigo, mas eu acho que o jogo é bem diferente no Senado do que é na Câmara. Na Câmara, com alguns nichos de eleitores, você consegue se eleger. Numa eleição majoritária, como a eleição para o Senado, em que 2/3 dos senadores estão perdendo o mandato, estão chegando ao fim dos seus mandatos agora em 2026 e vão precisar disputar alguma coisa nas urnas novamente, um tema como esse, que teve um dano de imagem terrível para a classe política, é digerido de uma outra forma. Não tem como passar da mesma forma como passou na Câmara. É isso que leva um Otto Alencar, que é o decano hoje do Senado,
o senador mais velho hoje. Renan Calheiros ali, uma liderança que todo mundo reconhece a força, goste ou não, falando tão claramente contra a PEC da blindagem, isso mostra a preocupação que o Senado tem, em última instância, com a própria reeleição dos seus integrantes. Hoje eu também ouvi uma coisa que me pareceu um raciocínio muito interessante no Senado, que é o seguinte: a PEC da blindagem, a anistia, a falta de proposição do governo, a dificuldade que se tem na Câmara, por exemplo, Hugo Mota, de emplacar qualquer agenda de PEC da segurança, reforma administrativa, tudo isso leva a uma sensação de crise permanente e de desintegração do sistema político, disfuncionalidade muito grande, a casta, como diria Milei. E aí eu faço referência a uma pesquisa da Quest, não essa de hoje que saiu, mas uma pesquisa de agosto que pergunta o seguinte para os eleitores. A pergunta é: quem que seria melhor para o país? Lula, Bolsonaro, alguém de direita, alguém de esquerda ou alguém de fora do sistema político, um outsider, um Pablo Marçal da vida? Quem tem mais resposta nessa pesquisa é o outsider. Então, se você tem essa disfuncionalidade, esse sentimento de crise permanente, de casta, você está reforçando a ideia de que tem demanda por alguém de fora. Ainda não tem oferta, mas isso é perigoso para todo mundo. Eu gosto de sempre, nas reflexões, colocar a diferença de Câmara e Senado, porque são casos diferentes mesmo. Mas, além da questão eleitoral, dos 2/3 de renovação, eu acho que, neste caso, a resistência do Senado tem a ver com senioridade mesmo. Tem a ver com dano à imagem. A PEC, ela é bizarra, né? A PEC, ela é uma... A PEC da blindagem. A PEC da blindagem, ela é muito, assim, é um escárnio muito forte, assim, né? A forma como ela foi redigida, o que ela prevê. Então, acho que tem... A gente acha que também está tudo o barata voa, e está um barata voa. Em Brasília, o Congresso está tudo parado em razão do debate da anistia, as agendas econômicas não andam, enfim. Mas você tem vozes sêniores, como o Otto, até mesmo o Renan Calheiros, que falam isso aqui não dá, né? Vocês já estão ultrapassando algum limite. E é bom que tenha quem coloque esses limites. Não colocam para tudo, mas em algumas situações como essa, que é muito escancarado o negócio, eles são prejudicados, né? Porque ajuda a contaminar ainda mais a imagem que se tem do Congresso, que é péssima, dos 3 poderes. Os 3 poderes é o mais rejeitado. Sim, de longe, né? de longe. É tradicional até. Sim. Brazela, você vê como o Daniel e o Caio trazem a conversa para a qualidade da liderança política. O que eles apontam é que o Senado tem uma capacidade intelectual, eu vou dizer assim mesmo, com gosto, tem uma capacidade intelectual de entender o que certas matérias provocam como consequências políticas, que aparentemente a Câmara não. Em que situação estamos? Bom, William, eu sou uma institucionalista, eu penso sempre em termos de incentivos. Eu acho que um ponto que é importante, que o sistema político segue se realinhando, que ainda não está plenamente digerido, é a mudança do padrão de financiamento eleitoral, somado com o fundão. Por que isso redefine tudo? Porque os partidos políticos hoje investem boa parte ou a maior parte do recurso que seria para todas as candidaturas para a Câmara. Por quê? Porque o voto na Câmara, depois, no cálculo do próximo fundo, ele converte em mais recurso. Então, existe um incentivo para que os partidos invistam nas campanhas da Câmara. Isso não é um problema em si, mas o que acontece é que, como os senadores ou os candidatos ao Senado sabem que não vão receber um montante muito relevante do partido, eles são algo autônomos e precisam buscar essa organização de voto majoritário, como muito bem colocou o Daniel, né? Então, eles têm mais em vista a repercussão negativa de uma coisa que, assim, é incrível. Eu tenho 20 anos estudando o Congresso, a gente acha que não vai se surpreender, mas é difícil me surpreender. Mas a tentativa de tramitação secreta de uma pauta dessa grandeza essa semana realmente me surpreendeu para muito mal, né? E eu acho que não foi só a mim, os senadores fizeram esse cálculo, fizeram um cálculo eleitoral
fizeram o cálculo da repercussão no eleitorado, que só usar o argumento daquela população que se coloca contra o Supremo não ia bastar. Né, que isso pode ter uma repercussão negativa e isso depois a favor. Né? Eu acho que ajudou a arrumar um contrapeso aí nesse momento de uma perspectiva tão ruim das pautas positivas, como muito bem colocou o Caio, paradas. E a gente não discutindo economia, não discutindo reforma, não discutindo o Brasil de fato. Né? A gente volta para a pergunta em cima do Centrão, Cristiano. Que capacidade de reconhecimento dos fatos da política esse Centrão tem que faz a PEC da blindagem passar? Para boa parte, para nós mesmos profissionais de comunicação, aquilo vem empacotado com a ideia, não, peraí, isso daí é para dar uma freada no Supremo e, na verdade, como se reconhece através das palavras das lideranças mais veteranas, isso não tem nada de republicano. É muito questionável, sim, William. Agora, quando essa PEC vai chegar lá no Senado, começar pela tramitação ali pela CCJ num ritmo bem menor do que tramitou na Câmara dos Deputados. Agora, o que pode acontecer é justamente o Senado, né, ele, obviamente que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro vai pressionar por esses dois itens para que eles andem lá no Senado, bem como até lembrando que ainda continua na agenda dos apoiadores do ex-presidente o impeachment do Alexandre de Moraes, esse com menor chance de andar. Mas o Senado vai ser alvo também de uma pressão muito forte desses partidos do Centrão e da Câmara dos Deputados. Então, talvez isso acabe projetando, né, que a anistia, algum texto, o Senado também dê andamento. É uma forma de você trocar, quer dizer, olha, a gente não vai votar aqui, dar esse andamento, a PEC das prerrogativas, o PEC da blindagem, seja lá o que for, isso aqui vai tramitar mais lentamente, mas o da anistia a gente consegue aqui fazer alguma redação meio termo e avançar e fazer com que isso saia daqui. De certa forma, isso pode ser utilizado, sim, pelo Centrão, pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, para acabar avançando mais rápido com o projeto de lei da anistia. Lembrando que no Senado agora começa a haver batalhas também, a eleição também começa a pesar no caso do Senado. Veja, por exemplo, o caso... Breaking News, CNN. Foi aprovada a urgência para o tratamento da anistia na Câmara dos Deputados. Luciana Amaral, ao vivo, contigo. Oi, William. Boa noite novamente. Acabou, então, de ser aprovada essa urgência ao projeto da anistia aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Os deputados, então, bastante exaltados, a oposição comemorando demais esse resultado aqui no plenário da Câmara. E o resultado, então, foi de 311 votos a favor e 163 contra. 311 a favor, 163 contra, com apenas 7 abstenções. A oposição, então, está comemorando muito, tirando muitas fotos, se abraçando. A oposição que trabalhou muito, então, por essa anistia também com o apoio do Centrão. A gente pode falar que com esse placar teve, então, um apoio amplo do Centrão em favor dessa urgência da anistia aqui no plenário da Câmara. Com essa urgência aprovada, então, esse projeto, ele pula etapas, ele pula a análise das comissões e fica pronto para ser analisado já diretamente aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O texto que foi votado hoje não vai ser o texto definitivo, o mérito do texto que realmente vai à votação depois. O texto que foi votado agora é um do Marcelo Crivella, de abril de 2023, portanto já apresentado depois dos atos do 8 de janeiro de 2023, mas eles só puxaram esse texto porque tinha que ter algum projeto já para votar. Agora, então, vai ter um relator, vão definir quem vai ser o relator, tendência é que seja alguém do Centrão, para aí sim conversarem, negociarem
negociarem. É um longo caminho ainda que deve percorrer. Próxima reunião de líderes, então, prevista para terça-feira da semana que vem. Mas é isso, então. Agora, o grande impasse é em relação à abrangência dessa anistia. Se vai ser, então, uma anistia geral, ampla e irrestrita aos condenados pelo plano golpista, os condenados pelo Supremo, ou se vai ser só uma redução de pena aos condenados, mantendo Jair Bolsonaro, mantendo o ex-presidente inelegível. Isso é o que uma parte do Centrão quer, mas ainda está tudo em aberto. Então, o placar foi forte aqui, mais do que o próprio governo imaginava, mais do que até a própria oposição imaginava. A gente falava aqui um pouco mais cedo que antes cada lado não sabia dizer com exatidão qual seria o placar, todo mundo estava indo para o tudo ou nada, mas então com esse placar o que a gente pode dizer é que pelo menos para essa urgência da anistia, realmente o Centrão embarcou com tudo junto com a oposição. Mas é isso então, agora o projeto da anistia está pronto para ser analisado aqui no plenário, não vai acontecer hoje, isso ainda vai ser muito bem negociado, mas a urgência então aprovada aqui no plenário. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Eu peço desculpas ao Cristiano Noronha, nós interrompemos com a vinheta do Breaking News, exatamente o que estava acontecendo, mas, Noronha, você está tão acostumado com participação em programas jornalísticos, você sabe como acontece. Era justamente no ponto que a gente discutia sobre as lideranças do Centrão. Eu vou passar a palavra inicialmente a você, Caio, em cima dos números. Que tal? É um placar acima até do que o Centrão esperava. Nas contas tinha ali mais ou menos 280 votos. Às vezes que eu conversei com o líder, Sóstenes Cavalcante, que é a principal liderança do PL, é o líder do PL, mas o principal entusiasta e operador político da anistia, ele me dizia que eles queriam fazer pelo menos 300 votos na Câmara para ganhar força para a apreciação no Senado, né? E empurrar e demover o Senado daquela ideia de uma anistia light, de apenas uma mudança na legislação penal. E quanto ao placar contrário, é mais ou menos, a gente pode calcular que é o tamanho do núcleo governista, núcleo duro. Ali o Cristiano vai ter isso de cabeça também, a Tessa também, mas o governo Lula, essa é a base dele, é uma base de 150 deputados, uma base fiel, leal, que é a soma basicamente do PT com partidos de esquerda e mais um ou outro agregado. Até isso é um pouco maior, deu 163, né? Mas a base costuma ser de 130, 140. Se a gente quiser entender o que é o governo Lula no Congresso, são esses 150, 160 votos que deram contra a anistia.